Então, você precisa mesmo de um estúdio fotográfico? Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo de Luli. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever para acompanhar todas as novidades. Aproveite e clique no sininho, que é para você receber a notificação quando algum vídeo for liberado. Eu tô trazendo esse tema porque muitas pessoas já me perguntaram, têm essa dúvida a respeito da necessidade de um estúdio. E eu acredito que muitas pessoas acabam trazendo esse tipo de dúvida até porque moram em cidades de interior, onde a cultura é um pouco diferente de cidades grandes. Eu que moro hoje numa cidade de interior, São José dos Campos, vim de São Paulo, e eu sinto uma necessidade muito grande na cultura das pessoas. Eu percebo que as pessoas da cidade de interior de repente pensam que o fato de ter um estúdio traz mais credibilidade para o fotógrafo, e na verdade eu não sei o porquê disso. Talvez eles acham que seja mais chique, mas isso realmente existe, e eu acho que o fato é que a gente tem que ir educando o nosso cliente, e se o seu cliente não está na sua cidade, como eu já falei em outros vídeos, foque em outras cidades, foque no seu cliente. E se o seu tipo de cliente não está na sua cidade, porque de repente é uma cidade que gosta de coisas muito mais tradicionais e fazem questão de fotos, inclusive tradicionais, porque eu vejo bastante isso em cidades de interior. Eu não tenho só na minha cidade, mas tem cidades como Campinas, algumas cidades de interior. Às vezes as pessoas gostam de algumas fotos mais tradicionais e buscam fotógrafos mais tradicionais. Se o seu estilo é o fotojornalismo e o seu cliente não está aí na sua cidade, não se preocupe, gente. Vai atrás do seu cliente na cidade que for. Hoje nós temos a internet aí disponível para alcançar o mundo inteiro. Eu tenho até amigos fotógrafos onde o cliente não estava nem no Brasil, o cliente estava no exterior, se mudaram para fora, público-alvo voltado para o tipo de trabalho que ele oferece. Então a questão de ter um estúdio, né? Veja bem, eu sou uma fotógrafa de casamentos, eu não faço fotos de estúdios, eu não faço still, eu não faço newborn, eu fotografo casamentos que não acontecem dentro de um estúdio, e os ensaios que eu ofereço são ensaios externos, porque eu gosto da luz natural. Eu acho que fica muito mais bonito do que fotos em estúdio. Se de repente eu trabalhasse com publicidade no ramo de moda, talvez existisse a necessidade de um estúdio. E existem fotógrafos que fotografam família, gestante e que fazem fotos de estúdio, mas cada um tem o seu estilo e a gente não está aqui para discutir isso, até porque eu respeito o trabalho de todo mundo, gente. Existe aquele tipo de fotografia que te faz feliz e um outro tipo de fotografia que faz o outro fotógrafo feliz. Então cada um se encontra no seu estilo e oferece para o seu cliente aquilo que acredita ser mais bonito. No meu caso, os ensaios que eu faço são externos, eu gosto muito de utilizar a luz natural. Eu não vejo, gente, a necessidade de ter um estúdio. Eu que vim de São Paulo tenho muitos amigos que atendem home office, tenho amigos que atendem em café. Nunca teve problema nenhum com nenhum desses fotógrafos. O cliente sabe que aquele fotógrafo não tem estúdio, até porque o próprio cliente não está procurando fotos em estúdio, ele está procurando fotos externas. Então ele já tem essa noção de que de repente a pessoa trabalha num home office. Em 6 anos de carreira eu nunca tive problema nenhum em atender, às vezes na casa do cliente, às vezes atender em algum café. Eu prefiro levar para algum café, de repente um France Café, uma Starbucks. E por que isso, pessoal? Porque para mim não se justifica o custo que eu vou ter para bancar um estúdio. Eu não sei se futuramente eu vou trabalhar com moda, se de repente eu vou expandir para publicidade. A gente não sabe do dia de amanhã. No momento eu fotografo o que eu amo, que são os casamentos, e faço ensaios externos, seja ensaios românticos, gestante ou família, é tudo ensaio externo. Mas aí o que eu muito vejo é uma cultura sendo criada por nós mesmos, fotógrafos. Já vi muitas palestras, inclusive, muitos fotógrafos renomados e que até admiro o trabalho, dizendo sobre ter um estúdio e por causa do cheirinho do estúdio que vai remeter o cliente ao cheiro da Daslu, porque você quer atingir um público classe A, e o papel do seu cartão porque ele vai sentir o alto relevo, e de repente uma tela de um tamanho gigante para impressionar o cliente quando você passar as fotos para ele ali, ou de repente até um telão se você tiver essa condição. Tudo isso acho que para dar uma impressionada no cliente. Mas para falar a verdade, eu sou um pouco contra a criar esse tipo de cultura, porque se meu cliente fechar um trabalho comigo por qualquer motivo que não seja o meu trabalho, as minhas fotos, eu prefiro que realmente ele nem feche. O que eu entrego pro meu cliente são sentimentos, são momentos, é uma coisa que não existe preço. E eu penso que se, mesmo eu atendendo os meus clientes, muitas vezes por Skype, porque como eu disse, a grande maioria nem é daqui da região e muitos são inclusive de fora do país, eles fecham um contrato comigo, é porque de fato eles gostaram do meu trabalho. Eles gostaram de verdade, não foi por causa do chocolate Godiva, não foi por causa da essência
agência Daslu que eu espirrei, ou não foi porque eu quis impressionar o meu cliente num estúdio no melhor bairro da minha cidade. E olha, eu moro em um dos melhores bairros da minha cidade e mesmo assim eu prefiro não atender aqui em casa. Eu marco em outro lugar. Eu poderia atender aqui na minha casa e poderia querer impressionar por de repente morar num lugar bom e o cliente falar, nossa, é uma pessoa de confiança. Eu acho que isso não diz nada, gente, porque isso é aparência. Isso não quer dizer que eu sou uma fotógrafa mais competente do que um fotógrafo que de repente atende num café ou que atende na casa do cliente dele. E sinceramente eu nem quero fechar com o cliente preocupado com esse tipo de coisa. Eu quero o cliente que entra no meu site e fica apaixonado pelas minhas fotos. Eu não quero o cliente que ficou impressionado com o chocolate que eu ofereci pra ele. Afinal de contas, eu não vendo chocolate e eu também não vendo essência pra casa. Assim, gente, não tem nada de errado o fotógrafo que decide por fazer isso. É uma forma de impressionar, de receber bem, de repente, o cliente. Mas se eu puder impressionar o meu cliente, que seja pura e simplesmente pelo meu trabalho. Eu quero que as minhas fotos encantem. Eu quero que ele entre na reunião já com a certeza de que ele vai me contratar. Porque antes da reunião ele já viu as minhas fotos, ele já gostou e ele já tem certeza do que ele quer. E isso acontece com a maioria das minhas noivas, gente. Muitas noivas eu converso por Skype, mantenho uma conversa pelo WhatsApp, pelo Facebook e vou conhecer a noiva pessoalmente no dia do casamento, porque infelizmente às vezes a pessoa mora a quilômetros e quilômetros de distância, às vezes a milhares de quilômetros de distância e não existe a condição de uma reunião presencial. Mas ela quer me contratar da mesma forma, porque ao ver o trabalho, ela sentiu, ela se emocionou, ela sorriu, ela chorou. Eu tenho muitas noivas que antes mesmo de contratar qualquer outro fornecedor, me contrataram em primeiro lugar. Muitas noivas que me pediram para passar disponibilidade em agenda para decidir a data do casamento delas, porque elas acompanhavam o trabalho há tantos anos e elas faziam questão que fosse eu. E nunca precisou entrar em estúdio e sentir cheirinho de Daslu, ou sentir cheirinho de chocolate, ou comer qualquer chocolatinho ou balinha importada. Então, a minha resposta é não. Você não necessariamente precisa de um estúdio. Se você faz questão de ter um estúdio para receber porque você não quer ficar se deslocando, ok, é válido se você acha que é um investimento que vai te trazer um retorno. No meu caso, não é um investimento válido porque eu estaria pagando um estúdio à toa e porque em momento nenhum a credibilidade do meu trabalho foi passada através de cheirinho ou qualquer outra coisa que impressione a não ser o meu próprio trabalho. E eu quero ser contratada pura e simplesmente pelo fato de que as pessoas gostaram das fotos que estão ali no meu site. Por outro motivo, não. Por outro motivo, eu prefiro que não me contrate. Bom, pessoal, essa é a minha opinião aí sobre ter ou não ter um estúdio. E uma outra observação, essa questão do estúdio ser para você atingir uma classe A, né? No caso, nós temos classe alta, classe média, classe baixa. A maioria dos meus clientes são classe média alta a classe alta. Então, pessoal, eu acho que fica aí uma dica de que sim, você pode sim atingir o público que você quiser, independente de ter um estúdio ou não. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a minha opinião. Se a opinião de vocês for diferente, aproveita e deixa aqui nos comentários. Se você também é fotógrafo de casamento e teve a experiência de ter tido um estúdio e de não ter servido para você, ou de ter servido para você e ter dado resultado positivo, inclusive nas contratações, aproveita e também comenta aqui. Não se esqueça de curtir. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!